Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos continuar o estudo do tema comunicação dos atos processuais. Você já sabe que o despacho do juiz que ordena a citação, o que ele faz? Interrompe a prescrição. Então, mesmo que o juiz seja incompetente, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, interrompe a prescrição. E você sabe também que essa interrupção da prescrição, ela retroage. Ela retroage a data da propositura da ação que eu te expliquei no bloco anterior. Acontece o seguinte, para eu ter essa interrupção do prazo prescricional, porque para você exercer a tua pretensão, tu tem um prazo. Se você não exercer a pretensão nesse prazo, filho, prescreveu, já era, só lamento para você. Então o que vai acontecer? Para você, autor, gozar dessa interrupção da prescrição, você tem que viabilizar a citação do réu. Você tem que fornecer dados para que o réu seja citado. O que o CPC fala? O CPC fala que o autor tem que fornecer no prazo de 10 dias informações. O autor tem um prazo de 10 dias para viabilizar a citação do réu. Porque se o autor não viabilizar no prazo de 10 dias, eu não tenho o quê? A interrupção da prescrição. Ridson, mas eu sou autor e eu não estou conseguindo fazer nada por culpa do Poder Judiciário, por culpa do juiz, por culpa do servidor. Fica tranquilo. Se eu tiver demora exclusivamente por culpa do Poder Judiciário, você não pode ser prejudicado, gente. Você não pode. Ainda tem mais. Essa interrupção da prescrição que eu estou conversando contigo, apesar do CPC falar interrupção da prescrição, ela também se aplica à decadência. Então, aquele despacho que ordena a citação, ele também interrompe o quê? O prazo de decadência e também os demais prazos extintivos. Então, lembre-se do que eu te disse. O despacho do juiz que ordena a citação, ele interrompe a prescrição. Só que para interromper a prescrição, o autor tem que viabilizar a realização da citação. Ele tem que viabilizar em qual prazo? 10 dias. E se ele não conseguir viabilizar no prazo de 10 dias, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, ele vai ser prejudicado? Ele não vai ser prejudicado. Essa interrupção, ela aplica só para prescrição? Não. Aplica para prescrição, decadência e demais prazos extintivos. Beleza. Olha só. Agora que nós matamos isso daqui, eu quero que você lembre que o processo para ter validade, a citação, ela tem que ser válida. Então, a citação válida, ela é indispensável para a validade do processo. Só que eu te citei 2 casos em que o autor entra com a petição inicial e o juiz dá uma sentença antes de citar o réu. Quando que o juiz dá uma sentença antes de citar o réu? Você entra com a petição inicial e o juiz dá uma sentença antes de citar o réu. Em 2 casos. Primeiro caso, indeferimento da petição inicial. Quando eu tenho indeferimento da petição inicial, o juiz nem cita o réu, ele já dá a sentença e morreu. Rito, mas ele deveria citar. Não precisa, porque essa sentença ela é favorável ao réu. É favorável porque a petição inicial foi indeferida. No segundo caso, improcedência liminar do pedido. O autor faz o pedido, mas o juiz julga liminarmente improcedente. Então eu nem cito o réu, não precisa. Rito, então quer dizer que nesses casos que você entra com a petição inicial, e o juiz dá uma sentença antes de citar o réu nunca vai ficar sabendo desse processo? Não é bem assim, gente. O que vai acontecer? Nesses casos, essa sentença vai transitar em julgado. Vai chegar um momento que não cabe mais nenhum recurso. Quando essa sentença transitar em julgado, essa sentença que ela é favorável ao réu, mas ele não foi citado. Apesar dela ser favorável ao réu e ele ainda não ter sido citado, essa sentença transitada em julgado, o réu tem o direito de tomar ciência. Ele tem o direito de tomar ciência. E como é que ele vai ser comunicado, Ridson? Ele vai ser comunicado através do escrivão ou chefe de secretaria. Então lembra que, antes do réu ser citado, eu posso ter sentenças. E quando essas sentenças transitarem em julgado, ele vai tomar ciência? Vai. Depois delas transitarem em julgado, ele vai tomar ciência, ele vai ser comunicado através do escrivão ou chefe de secretaria. Tranquilo até aí? Olha só. Eu já conversei contigo que citação é diferente de intimação. Eu uso a citação quando eu convoco o réu, o executado, o interessado, para ele integrar a relação processual. Já a intimação é quando eu dou ciência a alguém dos atos ou termos do processo. São coisas diferentes. Eu vou falar contigo agora da citação. Quando eu falo citação, o Código de Processo Civil fala para a gente que a citação é pessoal. Ou seja, se você é réu, é você que tem que ser citado, não sua prima, nem sua amiga, nem sua piriguete. É você que tem que ser citado. Só que
em determinadas situações, eu posso fazer a citação na pessoa do representante legal, do réu, do executado, do interessado ou do procurador por ele constituído. Então, como regra, a citação é pessoal, ela é feita na pessoa do réu, mas ela pode sim ser realizada na pessoa do representante legal ou do procurador. Hudson, como assim? Vejam só, eu tenho os menores de idade, eu tenho os incapazes. Imagina, sei lá, uma pessoa de 13, 14, 15 anos, 12, 11, 10. Essa pessoa, ela tem capacidade de ter direitos? Tem. Mas ela tem a capacidade de exercer os direitos? Ela não tem. E como ela não tem capacidade de exercer o seu direito, ela vai ser representada em juízo pelos seus pais, tutores ou curadores. O que vai acontecer? Nesse caso, eu não vou entregar uma citação para um incapaz. Quem vai receber a citação é quem? É o seu representante legal. O seu representante legal ou procurador. Os dois podem sim receber a citação. Mas como regra, ela é o quê? Ela é pessoal. Beleza. Agora toma cuidado com o seguinte. Quando eu falo em citação pessoal, eu não posso esquecer os entes da administração direta, União, Estado, DF, municípios, as autarquias e as fundações públicas. Por quê? Quando eles forem réus, quando você promover uma ação contra eles, contra a União, contra o Estado, contra o DF, contra o município, autarquia ou fundação pública, quem é que vai receber a citação? A citação vai ser dirigida para quem? Para a advocacia pública. Quando você entra com uma ação contra o Estado, a Procuradoria do Estado recebe a citação. Quando você entra com uma ação contra o município, a Procuradoria do município recebe a citação. Então, a citação para eles, ela é feita na pessoa de quem? Da advocacia pública. Agora, quem estudou direito administrativo deve ter observado que aqui eu não coloquei duas pessoas. Eu não coloquei sociedade de economia mista nem empresa pública. Então, cuidado. Advocacia, administração direta, autarquias e fundações públicas. Fechou até aí? Matei isso. Agora eu vou falar sobre o lugar da citação. Cuidado que isso aqui cai muito. Quando eu falo lugar, cuidado com a expressão que está no artigo 243. O 243 diz para a gente que o réu executado ou interessado, ele pode ser citado em qualquer lugar que ele se encontre. Isso, mas não tem mais. Se cair na prova, o réu executado ou interessado pode ser citado em qualquer lugar que ele se encontre. Está certo. Está certo porque essa é a redação do artigo 243. A banca copia e cola e tu fala, não é possível, tem exceções. É porque isso é uma regra. Regra, o réu executado ou interessado pode ser citado em qualquer lugar que ele se encontre. Ah, isso quer dizer então que se eu estiver num motel, eu posso ser citado? Olha só, o CPC está falando que é em qualquer lugar que você estiver e ponto final. Mas eu tenho exceções? Tenho. A primeira situação especial que eu quero falar contigo é sobre o militar. Cuidado, sobre o militar que está na ativa, não aposentado. Porque o militar que está na ativa, ele ainda tem um vínculo direto com a unidade em que ele está servindo. Ah, Hudson, eu sou militar. E se eu sou militar, eu sou citado na minha unidade, através do meu comando. Não é assim? Não. Cuidado quem estuda processo penal. Regra de processo penal é diferente de processo civil. E quando eu tenho um concurso que tem processo civil e processo penal, o povo começa a confundir. Tem que ficar atento nisso, tá? Inclusive no Exército PhD, os professores de direito processual é a mesma pessoa, na verdade, que sou eu. E toda vez que eu estou dando aula, eu dou esses toques para ti. O processo penal é diferente. Lembre-se disso, é diferente. No processo civil, o militar na ativa, quando ele é citado, ele tem que ser citado na sua residência. Rito, tu tá louco, no meu CPC tá dizendo que é na unidade. Não. O CPC diz para ti que vai ser na unidade se esse militar não tiver a residência conhecida ou ele não foi encontrado na residência. Ou seja, se eu não souber a residência do militar, se eu não encontrar o militar na residência, aí sim é que eu cito ele na unidade. Porque se eu souber a residência, eu cito onde? Na residência. Se eu souber onde ele mora, eu cito ele onde? Onde ele mora. Então, militar na ativa, regra, onde que ele é citado? No local da residência. Só que se eu não conhecer o local da residência, ou ele não foi encontrado, ele pode sim ser citado na sua unidade. Beleza até aí? Rito, mas eu sou militar. É o que eu disse. Cuidado que em processo penal é diferente. Processo civil é essa regra. Fechou até aí? Outro ponto importante é que o CPC diz pra gente que não se fará citação nesses 4 casos, salvo para evitar o perecimento do direito. A banca, ela pega e te diz o seguinte, quando a pessoa está assistindo a um culto religioso, qualquer ato de culto religioso, ela nunca poderá ser citada. É errado.
Como regra, quem está assistindo a culto religioso não pode ser citado. Você não pode entrar numa igreja para citar a pessoa, salvo para evitar o perecimento do direito. Imagina que tem uma pessoa que está para morrer e ela precisa do medicamento urgente e você tem que entrar na igreja para citar. Tu entra ou não entra? Tu entra. Porque eu sei que tem intimidade, eu sei que tem a liberdade, mas a vida da pessoa que está esperando o medicamento, nesse caso, esse direito ele vai se sobrepor. Eu vou fazer uma ponderação e você vai entrar na igreja. Então lembra, como regra, nesses casos eu não faço a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Lembra disso, salvo para evitar o perecimento do direito. Ritos, a dor é isso. Então é só eu fazer merda e correr para dentro da igreja. Vou fazer vigília 40 dias, 60 dias, 10 anos, 20 anos, até esse bagulho prescrever. Calma, olha o que eu disse. Você não pode ser citado lá assistindo o culto religioso, salvo para evitar o quê? Perecimento do direito. Se você acha que é só se intocar dentro da igreja, tá contigo, tá? Agora olha só. Outra situação que eu não faço a citação também, é naqueles dias em que eu tenho o falecimento do cônjuge do réu executado interessado, cônjuge companheiro, ou qualquer parente em linha reta ou colateral, vínculo consanguíneo ou afim até o 2º grau. Eu coloquei cocô P3, porque ele não vai te perguntar grau de parentesco lá do direito civil. Então, cocô P3 é só tu lembrar, cônjuge, companheiro e parentes até 2º grau. Você tem um réu, se falecer o cônjuge do réu, companheiro do réu ou qualquer parente até 2º grau do réu, você não pode fazer citação no dia do falecimento desses parentes e nos 7 dias seguintes. Isso então são 8 dias? Pois é, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Esses 7 dias, o primeiro dia não é no dia do falecimento, é o dia do falecimento e os 7 dias vêm depois. Toma cuidado com esse detalhe para a prova. Beleza, até aí? Cara, eu já passei por essa situação. Nossa senhora, é muito ruim. Eu morava em Guajará-Mirim nessa época, trabalhava lá. Eu tinha era até na Avenida Princesa Isabel que isso aconteceu. Eu tinha que fazer uma citação. Aí, quando eu cheguei lá na casa da senhora, perguntei, cadê a senhora? Não, ela está em Porto Velho, mas ela volta amanhã, tá? Beleza. Quando foi no dia seguinte, eu voltei aquela movimentação danada. Eu falei assim, nossa senhora, tinha uma plaquinha de funerária, né? Mas você não estava entendendo muito, era um terreno com muitas casas, eu entrei, né? Teve um senhor que me recebeu, eu falei, cadê fulana? Aí ele falou, tá ali no caixão. Eu falei, caracas, velho, que droga, né? Já passei por uma situação dessa. Mas, pô, eu não vou citar ela porque ela faleceu. Agora, e se eu tivesse que citar um parente dela até 2º grau? Eu também não poderia. Não poderia fazer a citação desse parente do falecido ali no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Pessoal, a gente também não faz a citação aos noivos. Aos noivos nos 3 dias seguintes, nos primeiros 3 dias seguintes lá ao casamento, pô. Pra quê? Para deixar os noivos, não precisa falar mais nada. Então lembra, eu não faço citação para os noivos nos 3 primeiros dias seguintes. Então não é no dia, é nos 3 primeiros dias seguintes. Cuidado. E também não faço citação ao doente, enquanto tiver grave o seu estado. Porque tu não vai pegar e falar, eu tô com virose, não posso receber citação. Não, filho. Você só não recebe a citação se for grave o teu estado. E olha só, lembre-se, você não faz citação nesses casos, salvo para evitar o perecimento do direito. Então lembra, quando que eu não faço a citação, salvo para evitar o perecimento do direito? Quem está assistindo o culto religioso. Também o falecimento. Falecimento dos parentes até qual grau? Falecimento dos parentes até 2º grau. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Noivos. Noivos é quanto tempo? Noivos, nos 3 primeiros dias seguintes. Para não esquecer de noivo, o dia que cai direito do trabalho também você grava isso daí, ó. Noivos, para tu não esquecer o número 3. Quando tu noivas, né? Você noiva, aí você vai casar. Quando você vai casar, você vai para a lua de mel. Então, é um dia para ir para a lua de mel, um dia para voltar e o dia do meio para afofar, né? Então, são 3. Se te perguntar lá em direito do trabalho, qual é a licença em caso de casamento? 3 dias. Se perguntar aqui para direito processual civil, os noivos, 3 primeiros dias seguintes. Beleza até aí? Tranquilaço? Agora, o que vai acontecer? Existem situações que você vai fazer a citação e o réu executado ou interessado ele é mentalmente incapaz. Ou então ele está impossibilitado de receber. Cara, eu passei por uma situação dessa também. Cara, é muito louco ser oficial de justiça. Eu estava com a citação para o camarada e eu entrei em contato com o camarada. Primeiro,
Consegui falar com ele com muita dificuldade, ele tinha trocado endereço, consegui falar com ele e ele simplesmente disse o seguinte: eu te conheço, eles te mandaram, eles te encaminharam aqui, mas eu tenho o poder, vocês não vão conseguir me matar porque eu tenho mais força. Eu enterro meu celular todo dia e eu como cocô e bebo xixi porque eu tenho o poder. E vocês não vão conseguir me vencer, porque eu tenho a espada de não sei o que lá que ele falou. Cara, eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, e agora? Esse bicho é mentalmente incapaz, velho. Mas e aí, tu não é médico? Eu sei que não é médico, mas eu vou citar um cara desse, pelo contrário, eu vou correr longe, vou ficar com medo, bicho. Se o cara acha que eu quero matar ele, vai passar na cabeça desse bicho. Rapaz, tinha umas pernas mancas assim, eu falei, velho, se esse cara pega uma perna manca dessa e me dá uma lapada, eu vou sair correndo aqui. Fui-me embora, bicho, fui-me embora. Mas tu não pode, tu tem que citar, é errado. Quando a pessoa é mentalmente incapaz ou está impossibilitada de receber, o CPC diz que você não faz a citação. Então o que eu fiz nessa situação? Eu não citei ele, mas eu descrevi e certifiquei minuciosamente tudinho. O cara falou que tinha um poder, que eu estava querendo matar ele, certifiquei tudinho, descrevi e certifiquei. O que eu fiz? Essa certidão foi juntada e foi parar na mão do juiz. Nesses casos, o que o juiz faz? Nesses casos, o juiz nomeia um médico para avaliar. E o médico tem um prazo para apresentar o laudo. Qual é o prazo? 5 dias, cuidado com isso. Só que tem situações que não há necessidade do juiz nomear um médico. Quando? Quando a família da pessoa apresenta um laudo, um atestado médico sobre a situação. Após eu ter esse laudo, esse atestado, após eu ter uma análise do médico, o juiz ele vai analisar. E se ele reconhecer que a pessoa é mentalmente incapaz, que ela está impossibilitada de recebê-la, o juiz tem que nomear alguém para receber para essa pessoa a citação. E quem vai ser esse alguém? Vai ser um curador. O juiz vai nomear um curador, mas esse curador é só para esse processo. É restrito ao quê? A causa. E quem é que vai receber a citação? A citação vai ser na pessoa do curador. Após todo esse procedimento, o que eu fiz? Procurei o curador e entreguei a citação para o curador. Por quê? Porque esse curador que vai defender os interesses do citando. Beleza até aí? Então, olha só. Conversei contigo sobre interrupção da prescrição. Mas quando eu falei sobre interrupção da prescrição, eu disse que o autor tem que viabilizar a realização do ato. Enquanto qual prazo? 10 dias. A interrupção é só da prescrição ou de outros prazos também? Prescrição, decadência e outros prazos extintivos. Me responde o seguinte, eu falei para ti que a citação, como regra, ela é pessoal. Mas eu posso fazer na pessoa do representante legal? Posso. Na pessoa do procurador? Posso. Agora eu vou tentar fazer uma pegadinha contigo. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia, empresa de economia mista, empresa pública e toda a administração direta, todos eles são citados na pessoa da advocacia pública, certo ou errado? Errado. Administração direta, sim. União, Estado, DF, município. Só que na indireta não é todo mundo. São somente 2, autarquias e fundações públicas. Em que local que eu cito o réu? Qual local que eu posso citar? Eu posso citar em qualquer lugar que ele se encontre. E o militar que está na ativa? Regra, militar que está na ativa, eu faço a citação na residência. Agora, se eu não conhecer a residência ou ele não foi encontrado, eu faço essa citação onde? Na unidade em que ele está servindo. Agora, eu também conversei contigo que essa citação, ela pode ser feita, salvo em alguns casos. Tem casos que eu não faço a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Aí como é que é negócio quando você está assistindo a qualquer culto religioso? Quando é falecimento, o COCOP2. COCOP2 é parentes até qual grau? Parentes até 2º grau. E quantos dias que você não pode citar quando eu tenho o falecimento do COCOP2? Eu esqueci, diz aí para mim. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. E noivos? Qual é o prazo que eu não posso citá-lo? Noivos nos primeiros 3 dias seguintes. Eu também não posso citar aquela pessoa que está doente enquanto grave o seu estado. E o mentalmente incapaz? Mentalmente incapaz eu posso citar? Eu não posso citar. O oficial de justiça certifica, descreve minuciosamente e o juiz vai nomear um médico. O médico tem qual prazo para apresentar o laudo? Tem que gravar prazo, tá? O médico apresenta o laudo no prazo de 5 dias.
E se o juiz reconhecer que o cara é mentalmente incapaz, o juiz vai nomear alguém para a pessoa representar, para a pessoa receber a citação, e essa nomeação é restrita à causa. O juiz nomeia quem? O juiz nomeia o curador. Estou fechando esse bloco aqui, sangue no olho até a posse, para cima, caveira, fui!